Olá, bom dia para você. O Poder e Negócios deste domingo fala sobre a importância dos fundos de investimentos para quem quer ganhar dinheiro, aumentar o patrimônio e sobre os cuidados que todo investidor precisa ter. No Brasil existem muitos gestores de fundos. Um dos mais tradicionais nasceu aqui em Pernambuco. Estamos falando da Finacap, que atua no mercado desde 1997. É uma das gestoras independentes mais antigas do país. Tem mais de R$ 1 bilhão sob sua gestão. Você vai entender o caminho desse sucesso e como é possível investir com segurança para quem tem uma reserva e quer aplicar. Nós estamos com Luiz Fernando Araújo, o CEO da Finacap. Bom dia, Luiz Fernando, bom dia e bem-vindo ao Poder e Negócios. Obrigada pela participação, viu? Bom dia, Meire, eu que agradeço. Aqui é uma honra participar do programa. Bom, qual é o perfil da empresa? Quais os serviços que ela oferece, os fundos que estão disponíveis? Tá. A Finacap é uma gestora independente, ou seja, ela não tem relação com bancos, instituições financeiras tradicionais. É uma empresa que começou em 97, como você falou, e a ideia foi auxiliar as pessoas a investir inicialmente no mercado de ações, né? Esse foi o primeiro serviço que a gente começou a prestar. No início eram muitas carteiras administradas e uma mesa de ações. Então a gente sempre foi um ponto de referência dos investidores aqui na Praça de Recife para investir no mercado de ações. De 2015 para cá, a gente aumentou o escopo desse trabalho que a gente faz para outras classes de ativos. A gente começou a ajudar inicialmente os próprios clientes que a gente tinha dentro de casa a fazer a gestão do patrimônio, ou seja, dos investimentos, além daquela carteira de ações que ele tinha lá com a gente, né? Aí a gente constituiu, inclusive, vários fundos exclusivos, né, que são estruturas patrimoniais muito interessantes para as famílias que têm um grande patrimônio, né? Isso ajuda a ter uma eficiência tributária maior, ter um plano de sucessão, inclusive, patrimonial muito interessante, né? E, mais recentemente, a gente voltou a focar muito forte na distribuição dos nossos serviços via fundos de investimentos abertos, né? Inclusive, a gente constituiu depois um fundo até com a Icatu de Previdência. Isso está permitindo a gente hoje, Meire, atingir um mercado muito maior que a gente, historicamente, nunca conseguiu atingir, né? Hoje, inclusive, a gente tem um escritório em São Paulo justamente para auxiliar nesse trabalho. A sede é aqui no Recife e o escritório em São Paulo. Escritório em São Paulo, e a gente tem clientes, fundos de pensão e pessoas físicas, né, que investem nos nossos fundos do país todo, né? Inclusive, eu já tive em vários congressos aí, em outros estados, Rio Grande do Sul, Paraná, São Paulo, né, justamente já é fruto desse trabalho aí de expansão do nosso trabalho nacionalmente. Luiz Fernando, para quem é familiarizado com o mercado, né, ok, mas para quem ainda não domina o mercado de ações, né, não entende de bolsa de valores, é preciso uma certa consistência para poder investir o que você tem ganhado ao longo da vida. Vocês esbarram também nessa dificuldade quando vocês vão atender um cliente, vocês precisam orientá-lo, vocês precisam mostrar do que se trata para saber onde está pisando? Total, isso é um problema básico do mundo todo, né? Isso é um problema global, isso é um problema geracional também. A geração dos baby boomers, né? A geração que nasceu na década de 60, ela não tinha muito esse problema porque a gente tinha um sistema de seguridade social, né, o INSS, os fundos de pensões no mundo todo, que se encarregava de fazer esse trabalho de gestão do patrimônio e depois pagamento das aposentadorias no momento em que as pessoas se aposentavam, né? Então, o indivíduo normal, o comum, não tinha muito que se preocupar com isso. Isso vem mudando até por uma questão de demografia, ou seja, a população está envelhecendo, você tem cada vez mais pessoas se aposentando e menos pessoas contribuindo para esse sistema. Então, no mundo todo estão sendo feitas reformas da Previdência justamente por isso, porque as pessoas estão tendo cada vez mais contar com o seu esforço próprio para acumular recursos para poder se aposentar. Então, a ideia de que a pessoa precisa se organizar financeiramente, construir o seu patrimônio para ter uma aposentadoria é um problema das gerações mais novas, né? E aí vem toda essa parte tecnológica de plataformas de investimento, de fundos de investimento e várias
alternativas, né, instrumentos para as pessoas poderem fazer esse trabalho de planejamento financeiro. Vamos explicar direitinho o que significam exatamente esses fundos de ações, fundos de previdência que vocês oferecem como serviços? Vamos lá, a ideia fundamental é o seguinte, cada pessoa tem que fazer sua aposentadoria, tem que se organizar financeiramente, como é que você faz isso então, né? Então, os fundos são uma forma de você investir, por exemplo, no mercado de ações, no mercado internacional, né, de outros países, com o auxílio de um gestor profissional. Então, muitas vezes, individualmente, você não tem condições de contratar um gestor, mas quando você junta com outras pessoas, que essa é a ideia do fundo, é um condomínio que reúne vários investidores, você então tem condições, tem um volume de recursos suficiente para contratar um gestor profissional e uma estrutura profissional para auxiliar você a entrar nesse mercado. É basicamente isso que a gente faz no mercado de ações. A gente tem também fundos especializados em imóveis, que são os fundos imobiliários. A gente tem na área de crédito privado, né, tem fundos que fazem o papel do banco, né, antigamente, ou seja, que emprestam dinheiro. Né, Qual é o carro-chefe da Finacap? No nosso caso é o fundo de ações. Esse é o trabalho que a gente faz desde 1997. A gente tem, só para você ter uma ideia, Meire, a cota, quando a gente começou em 97, era R$1. Hoje ela estaria em torno de R$55. Ou seja, a gente multiplicou 55 vezes o capital que foi aplicado lá para um investidor que começou lá no início da Finacap. A Finacap cuida do patrimônio de quantos clientes? Hoje nós temos em torno de 600 clientes. Qual é o perfil desses clientes? Conservadores, mais agressivos, aqueles que ficam em dúvida sobre onde vão investir? A gente tem todos os tipos, a gente tem uma clientela muito que hoje está na faixa etária aí de 60, 70 anos de idade, são os idosos, porque veja, a gente começou há 25 anos atrás, então essa nossa clientela original já está na faixa etária, mas a gente tem renovado, a gente tem feito essas iniciativas que eu lhe falei no início, por exemplo, tem trazido uma geração nova, a gente tem famílias que nós auxiliamos, a gente tem nos fundos de previdência, nas plataformas de investimentos, a turma da geração milênio, da geração Z, que é a turma nova, que está principalmente para os fundos de previdência, que é o perfil que a gente está atendendo nesse mercado. Quais são as medidas que vocês adotam para eliminar os riscos e oferecer mais segurança para essa turma que está chegando? Isso é importante, Meira. A regra fundamental de gestão de risco no mercado financeiro é diversificação. Isso é um problema que ocorre muito porque no mercado de ações existe muita questão do emocional. Existe até uma área nas finanças, chama finanças comportamentais, que se dedica a estudar só isso. Porque durante muito tempo nas finanças, né, na academia, se acreditava que as pessoas eram racionais, que iam tomar decisões sem influência da emoção. E de uns 10 anos para cá, vários psicólogos mostraram que a maior parte das pessoas não é 100% racional. A maior parte das pessoas age de forma emocional e toma decisões, então, equivocadas por conta dessas emoções. Isso até tem a ver com a nossa biologia, né? Muitas vezes esses instintos de sobrevivência nos ajudaram a sobreviver, né? A espécie humana a sobreviver, mas isso, quando você fala em decisão de investimento, gera uma série de problemas. Quando se fala em dinheiro, tudo muda, né, Luiz Fernando? Muda, tem que ser racional. E aí essas emoções atrapalham. Então, por exemplo, muitas vezes quando as ações estão em alta, todo mundo quer migrar 100% do seu investimento para ações. Isso não é uma boa ideia. Como eu falei, o ideal é você ter como uma pizza, né? Como pulverizar o risco. Porque em alguns momentos uma classe de ativo vai estar boa, né? Em outros momentos vai ser outra classe, você tem que ter classe de ativos com menos volatilidade e ativos com mais volatilidade, porque no mix você tem que montar esse mix que seja adequado ao seu perfil. O seu perfil é o seguinte: quanto tempo eu tenho para fazer uma poupança? Normalmente o principal problema financeiro da maior parte das pessoas é a aposentadoria. A aposentadoria é normalmente um objetivo de longo prazo, de 10, 15 até 20 anos. Mas pode não ser. Se você tem 60 anos de idade, você não tem 10 anos para atingir a sua aposentadoria. Você já precisa dos recursos disponíveis para você consumir para manter o seu padrão de vida no momento que você está perdendo capacidade de trabalho. Então você não pode tomar risco, ou seja, cada pessoa tem que fazer o seu mix
de acordo com suas características. Por isso que existe o analista, né, o gestor de investimentos, né, esse trabalho que vocês fazem. E também tem a questão emocional que pesa demais na hora de tomar uma decisão. Mas também tem aquelas pessoas que ficam em casa, né, procurando, fuçando, entendendo. O que você acha do sistema Home Broker? O Home Broker é uma ferramenta espetacular. Quando eu comecei a trabalhar como investidor, eu comecei no final da década 90. Foi justamente o surgimento do Home Broker. E foi uma inovação assim espetacular, né? Antes, para você comprar uma ação, não sei se você lembra alguns filmes, né, de Wall Street, tem aquele pessoal no pregão gritando com aquela papeleta, uma gritaria que você nem entendia direito como é que se conseguia fazer negócio naquela confusão. Mas esse era o mecanismo em que você comprava e vendia ações. Você ligava, uma pessoa passava a ordem lá para aquele cidadão que estava no meio daquele salão ali cheio de gente gritando, e era assim que você comprava e vendia. Então era um negócio difícil, né? Negócio que com o home broker, qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo passou a poder da sua casa executar ordens e transmitir ordem. Então foi uma revolução, popularizou o mercado de ações. Na época a Bovespa incentivou muito isso. A Bovespa tinha um programa, Bovespa vai até você, que ia na praia, ia em todo lugar incentivar esse investimento em ações, porque no Brasil nunca teve muito essa cultura de investimento em ações. Isso é muito importante e foi uma inovação tecnológica muito interessante, mas é uma ferramenta como qualquer outra. Você tem um carro que é uma invenção espetacular que facilita a vida de todo mundo, mas pode também ser uma ferramenta perigosa se for mal conduzida. Exatamente. E por isso que vem uma história aí de 1997 e é muito importante a gente contar como nasceu a Finacap, né? Lá em 97. Começou como um clube de investimentos, tem a ligação direta com o Banorte, é importante até a gente ressaltar e contar um pouquinho aqui para o nosso público. Exatamente. A Finacap começou em 97 justamente porque foi esse o ano que houve uma crise bancária no Brasil, né? Vários bancos sofreram intervenção no Banco Central. Na verdade, existia uma crise de confiança, ninguém acreditava que seu dinheiro estava seguro no banco. E aí o Banco Central teve que intervir. Aqui em Recife nós tínhamos dois bancos, o Banco Mercantil e o Banco Banorte, que sofreu intervenção. Na Bahia você teve o Banco Econômico, no Rio de Janeiro o Banco Nacional, que era um banco importante, era o banco que patrocinava a Ayrton Senna, no capacete de Ayrton Senna tinha o Banco Nacional. E aí, nesse momento, o pessoal que trabalhava com a corretora do Banco Banorte em Recife ficou sem o banco que o Banorte foi transferido, né, o controle, foi o Banco Bandeirantes, que era um banco de Minas que não atuava em Recife. E aí o pessoal que administrava a corretora fez um acordo e disse, olha, a gente tem interesse em atender a clientela e ficar com a infraestrutura física, ficava lá na Dantas Barreto. E aí fizeram um acordo e então constituíram a Finacap para continuar esse trabalho que era feito pela corretora do Banorte. Então essa foi a origem. Isso foi, você falou no início, as primeiras gestoras no Brasil foram constituídas nessa época. Então nós, apesar de estarmos em Recife, né, longe do eixo Rio-São Paulo, que é a maior parte do centro econômico Vocês do se país. consolidaram. É exatamente isso que chama a atenção também, né? Porque a concorrência é grande, a gente sabe que existem muitas gestoras no mercado. Qual é o diferencial da Finacap para se estabelecer nesse mercado nacional? Essa questão da longevidade. Essa é uma indústria, Meire, que tem uma mortalidade muito grande. Você vê o tempo... A gente fez até uma conta aí, para menos de 20% dos fundos de ações tem mais de 10 anos na Bolsa. Então, a maioria dos fundos de ações, muitas vezes ele tem uma boa rentabilidade, muita gente aplica nele, depois a rentabilidade cai, as pessoas saem e aí a gestora desaparece, né? Isso é uma coisa muito comum e por conta das crises, né? A Bolsa é uma área de investimentos muito volátil. Quando você tem perspectivas econômicas, você tem muito otimismo econômico, você tem rentabilidades altíssimas, mais de 100% de retorno sobre o seu investimento. É comum, às vezes, mas quando você tem as viradas, né, a recessão, você tem performance negativa também, né, de menos 20% no ano, né? E aí, nesses momentos de crise, muitas dessas empresas não conseguem sobreviver, não conseguem suportar e desaparecem. A Finacap conseguiu, então, sobreviver. Você vê, logo no início, 1997 até 2002, a gente teve
praticamente todo ano uma grande crise econômica. Foi a crise da bolha das .com, da Rússia, teve a crise do apagão aqui naquela época, teve depois o risco quando o Lula ganhou, daí existia uma incerteza muito grande, muitos investidores estrangeiros saíram do país, então a Bolsa caiu muito. E a Finacap, isso nos primeiros 4 anos de vida da Finacap, e a Finacap conseguiu superar essas crises e sobreviver até hoje. Qual é a estrutura que a Finacap oferece hoje para atender aqui no Recife e também lá em São Paulo? Hoje, a tecnologia, isso sempre foi uma das razões de a gente sempre atuar mais localmente, com a clientela local, né? Mas hoje a tecnologia permitiu que a gente começasse, como eu falei, a atender no Brasil todo. A gente hoje, nas plataformas, o investidor lá do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, ele consegue contratar o nosso fundo online, né? A gente hoje se comunica muito pela internet, com lives, a gente consegue Instagram, redes sociais, então a gente consegue se comunicar com muitas pessoas e tem vários mecanismos de distribuição dos nossos fundos, né, dos nossos serviços. Então, praticamente em todas as plataformas os nossos fundos estão disponíveis, nas corretoras ligadas à Icatu Seguros, nossos fundos estão lá de previdência, estão disponíveis para ser adquiridos aí pelos investidores. A gente percebe que é uma referência no mercado. Agora, você falou agora há pouco sobre transição de crise, né? Vocês passaram por muita crise, mas a gente não pode esquecer também a pandemia, que provocou impacto, né, em vários mercados, em vários setores da economia. Qual exatamente foi o impacto para vocês, né? Porque a gente imagina assim, poxa vida, tem muita gente que está se desligando, está resgatando, houve muito resgate, houve mais investimento, como foi a movimentação? Meire, foi interessante isso aí. Você falou, uma das diferenças que eu falei é essa experiência de ter enfrentado várias crises. Uma das coisas boas é isso. Quando a gente sofreu a pandemia, evidentemente, toda crise é diferente, mas a gente tem todo esse know-how e essa experiência de como superar esses eventos problemáticos, né? Mas, evidentemente, essa crise até falava numa das cartas que a gente fez na época, eu dizia, nas outras crises que a gente passou, normalmente o medo, o pânico, era com relação ao seu patrimônio, o quanto você podia perder nas suas economias, né? Que é muito sério, as pessoas ficam muito preocupadas e há muita consternação. Mas dessa vez, na pandemia, foi muito pior, porque o pânico era com sua integridade física, era de você sobreviver fisicamente àquele O período. patrimônio podia até resistir, mas a pessoa ficava na dúvida. A gente ainda não tinha vacina no começo, estava tudo muito incerto e muitas mortes, inclusive. Muito complicado, né? Você foi no instinto mais básico do ser humano de proteção, né? Mas houve muito resgate? Não houve, agora isso é interessante, não houve muito resgate, houve... A tecnologia facilitou muito essa administração dessa crise, porque a gente foi para casa, né? Todos os nossos funcionários, a gente se isolou, mas a gente conseguiu continuar trabalhando normalmente de forma online com as ferramentas de informática que a gente tinha disponível. Inclusive foi muito bom porque o povo continuou investindo, continuou procurando algumas carteiras? Ou não? Houve no início, vamos dizer, uma paralisação, né? Logo depois a gente começou a ter, interessante, o nosso investidor tem esse perfil de comprar na baixa, né? De tentar explorar esses momentos de pânico. É o melhor, né? É o melhor, você comprar na baixa e esperar que a ação seja elevada, né? É interessante isso. A gente teve um pouco disso. Tem algum caso de sucesso para você contar para a gente? Lógico, sem revelar o nome do santo, mas alguém que comprou uma coisa assim, uma ação bem na baixa e conseguiu um faturamento excelente? A gente... Esse é o caso que na internet se fala muito, que é o da Magazine Luiza, né? A gente comprou a Magazine Luiza, eu me lembro, em 2016, e o pessoal falava que a Magazine Luiza estava com muito problema, ninguém dava bola para a Magazine Luiza como ação, como investimento e como empresa. Achava que a gente estava também no auge da recessão econômica de 2016. E eu me lembro que a empresa estava valendo em torno de 500 milhões de reais. Né? E a gente comprou essa ação, algo em torno de R$4, porque era tão barato mesmo. Você tem uma ideia, uma seguradora, eu me lembro na época, chegou a pagar 400 milhões de reais
pelo direito de vender seguros no balcão da Magazine Luiza, ou seja, quase o valor da empresa toda. E você conseguia comprar ela na bolsa por esse preço. A gente tem essa filosofia, esse perfil de tentar comprar as empresas quando elas estão muito baratas. Às vezes dá errado, porque às vezes a empresa quebra mesmo e você perde o dinheiro. Mas nesse caso, você perguntou um caso de sucesso, eu posso falar outro caso de fracasso, mas esse foi um caso de sucesso, deu certo. Pra você ter uma ideia, a Magazine Luiza hoje vale na bolsa em torno de 70 bilhões de reais. Nossa Senhora. Nessa época a gente comprou ela por 500 milhões. Nossa Senhora, realmente... É muito absurdo a valorização. Agora, Luiz, a gente está contando um caso de sucesso, como você ressaltou, é preciso realmente ter uma análise mais profissional quando você vai jogar o seu patrimônio no mercado desse. Mas quais são os cuidados que todo investidor precisa ter antes de entregar seu patrimônio a uma administradora, a um gestor de fundos? O primeiro cuidado é essa questão não se levar pelas modas, né? Pelos esses mercados que estão com retornos espetaculares. Né? A gente viu ao longo da nossa vida várias situações de pirâmide, de propostas que dão retornos espetaculares de mais de 10% ao mês, que invariavelmente sempre deram um problema no final. Então, a primeira coisa é isso, procurar ser bem realista, procurar se informar ao máximo, e evitar também tentar finanças como qualquer outra área profissional, né? Como medicina, como direito, como engenharia. Né? Não dá para você querer ler um livro, assistir um vídeo no YouTube e querer construir um prédio. Né? Você precisa se informar, você precisa tentar entender o mínimo sobre aquela atividade específica, você contratar, mas você precisa de um profissional competente, você precisa de uma instituição que tenha reputação ilibada para lhe auxiliar, porque é uma atividade técnica. Eu vejo muito esse erro nos investidores. Eu comparo isso ao treinador de futebol. Né? Todo brasileiro, ele quer dar palpite, ele acha que consegue, né, indicar o jogador melhor, montar o esquema tático do time de futebol, mas a gente sabe que precisa muito conhecimento e exige uma série de habilidades técnicas para você fazer uma atividade. Então, isso é importante. Você falou sobre a importância de diversificar o investimento, né, para evitar aí qualquer desapontamento, isso. Né, um prejuízo. Né? Então, como é que se faz essa escolha? Né? Quais os setores que estão em alta? O que é que oferece mais risco? Como é que se faz essa diversificação? Pronto, vamos lá. Tem uma regrinha que se usa básica para facilitar essa montagem da carteira, que fala o seguinte: primeira coisa, você diminui sua idade menos 40 e dá mais ou menos o percentual que você deve ter em ações, máximo. Né? Então, por exemplo, se você tem 40 anos menos 60, você teria então 40% no máximo em ações. Mais ou menos você tem que ter uma parte em ações e uma parte em renda fixa. Renda fixa são aqueles investimentos que tem baixa volatilidade, é o CDB do banco, é a poupança. Você pode resgatar com mais rapidez. Que você pode ter liquidez imediata, que tem baixa volatilidade. Né? Então, isso é uma parte da carteira tem que estar nisso, outra parte você pode botar em ações que vai ter mais volatilidade, mas no médio e longo prazo vai ser aquele que vai dar uma melhor rentabilidade. Né? A ação tem uma estatística que diz o seguinte: em um ano você tem 50% de chance de ganhar, 50% de chance de perder. Períodos de 10 anos, a probabilidade de você perder ela cai para menos de 5%. Nossa. Então investir e esquecer. Pois é, o risco ele vai diminuindo à medida que você tem um horizonte mais longo. Isso é a grande regra. Aí você faz essa mistura, porque a renda fixa não varia, essa parte do seu patrimônio, 40%, 30%, 40%, se você tem em torno de 30, 40 anos, ela vai variar muito. No consolidado, no todo, que é o que é importante que você tem que ver, você vai ter uma variação que não é tão grande, porque essa parte é pequena do todo. E então essa é uma regra básica de você fazer um planejamentozinho simples e que funciona. Você tem que estar o tempo todo reequilibrando, porque esses patrimônios vão tendo variações diferentes. Então, esse valor inicial que você definiu, 40%, daqui a um ano não vai ser mais 40%, vai ser 30% ou vai ser 50%. Então, você deve rebalancear
né, pelo menos a cada 6 meses, para manter esses percentuais estabilizados. Uma pergunta que todo mundo faz é: quanto eu posso investir inicialmente? Você não vai responder agora, é daqui a pouquinho. Tá, okay. Depois do intervalo a gente volta e você vai saber a importância da educação financeira para administrar seu dinheiro. Como um fundo de investimentos pode garantir uma aposentadoria segura? E outras orientações de Luiz Fernando Araújo, CEO da Finacap. Poder e Negócios volta já. Estamos de volta com o Poder e Negócios. Hoje o assunto é sobre investimentos. Você se considera um bom investidor? Olha, existem empresas especializadas em gestão de fundos e nós estamos com o CEO da Finacap, que é uma gestora pernambucana considerada uma das mais tradicionais do Brasil. Luiz Fernando Araújo é o CEO da Finacap e a gente continua conversando sobre a importância de investir, até porque, Luiz Fernando, muitos estudos apontam o investimento em ações como uma regra importante para você garantir uma segurança na aposentadoria. Por que se chegou a essa afirmação? Justamente por aquela performance que eu lhe falei de longo prazo, né? Quando existem vários estudos, nos Estados Unidos você tem estatística no mercado de ações desde 1800, então são mais de 200 anos de estatística, né, que compara o rendimento de ações com renda fixa, por exemplo. E esses estudos mostram isso. Quando a ação é muito volátil, você tem uma probabilidade no curto prazo de você perder grande, então não é recomendável, se você tem um horizonte de tempo curto, você investir em ações. Só que a maior parte o grande problema da maior parte das pessoas, como a gente falou, é a aposentadoria, porque é um volume de recursos grande, cada vez mais a gente está vivendo muito mais tempo, né? A ciência, a medicina evoluiu muito e a expectativa de vida está aumentando muito. Então você está tendo uma sobrevida num período que você não consegue mais gerar renda, que você precisa manter seu padrão de vida e você precisa ter renda. Então o valor que você tem que acumular nesse período da sua vida, ele é muito relevante, né? A gente faz uma conta lá na Finacap que você pode estimar esse montante fazendo uma conta de 20 vezes a renda que você precisa ter para manter seu padrão de vida. Então, se você precisa de 100 mil reais, você está falando de 2 milhões de reais, né? Com quanto uma pessoa precisa começar ou pode começar a investir em bolsa de valores? Qualquer valor é importante. Qualquer valor quanto? Chuta. Veja, 100 reais por mês, se você colocar num período de 20 anos, se você é novo, já vai fazer muita diferença. E como você distribui esses 100 reais? Aí, se você tem valor pequeno, o fundo de previdência, por exemplo, é um veículo interessantíssimo para você começar essa acumulação. Você pode comprar um fundo de previdência com 100 reais, com um débito automático, com um boleto bancário, e ir aumentando. Lembrando desse problema do objetivo lá na frente. Se você você precisa aumentar, se você tem um objetivo que você precisa acumular recursos mais, você tem que fazer um esforço de poupança maior para chegar lá. Mas você tem que começar com um valor e 100 reais já é suficiente. Na Previdência você tem várias opções de fundos de Previdência, porque isso é uma coisa importante que as pessoas precisam entender. Quando você contrata uma previdência, você não está contratando o fundo, você está contratando um plano de previdência que dá uma plataforma que dá direito a você escolher. Normalmente as seguradoras disponibilizam vários fundos, fundos de ações, fundo de renda fixa, fundo de crédito privado. Então você vai escolher ali, dentro daquele seu plano de previdência, na seguradora que você escolheu, aquele negócio da carteira que a gente falou, o mix, bota mais fundo de ações. Se você é novo, você pode até botar 100% do fundo de ações no início. Você pode pegar esses 100 reais e distribuir para o fundo de previdência, ou você pode distribuir os 100 reais em pequenos pedaços. Não, é o seguinte, você contrata o plano de previdência e aí no plano de previdência você pode botar uma parte no fundo de ações, uma parte no fundo de renda fixa. Você montou 2 fundos no seu plano de previdência, né? Porque o plano de previdência tem uma vantagem tributária. Você pode, lá na frente, você vai pagar menos imposto de renda, você vai pagar só 10%. Se você tem imposto de renda na fonte, no seu salário, você pode abater isso na hora da declaração no final do ano e restituir esse dinheiro que você aplicou no plano de previdência. Então, tem muita vantagem
tributária. Como estão os títulos do Tesouro Nacional? Os títulos também são outra opção muito interessante, é uma forma de você desintermediar, ou seja, você vai diretamente, porque a maior parte dos fundos aplicam nesses títulos públicos. O Tesouro Direto é uma forma de você comprar diretamente. Se você tem uma curiosidade maior, se você tem tempo, você consegue, e se você gosta de entender como é que funciona os títulos financeiros, o mercado financeiro, essa é uma opção espetacular. Você vai poder comprar o Tesouro Direto. Basicamente, o governo tem 3 tipos de títulos de dívida, né? Um que é a Selic, que remunera, né, corrigido pelo CDI, o Selic, que é diariamente, que é de menos risco, mas ele tem títulos de longo prazo corrigidos pela inflação, que são antigamente a gente chamava de NTN, né? Agora é o Tesouro Inflação. E tem títulos pré-fixados, né? Que você tem uns juros fixos que você recebe ao longo do tempo, né? Com vários vencimentos. Aí é um espetáculo, é um shopping de produtos financeiros. É uma cartela muito variada para você escolher, né? O que está em alta hoje em dia? Para onde é que o pessoal está migrando mais? Olha, o pessoal está, por conta da inflação, está procurando muito esses títulos que têm proteção da inflação, que são indexados à inflação. No Brasil, esses títulos do governo, eles chegam a pagar a inflação mais 5,5% até 6%. 6% de juros acima da inflação é uma rentabilidade espetacular. Para você ter uma ideia, Meire, nos Estados Unidos, esse tipo de título paga 0 de juros. Nossa. Ele só garante a inflação. Ele dá nenhuma, ou seja, o investidor americano, ele se satisfaz em ter um produto que pelo menos garanta para ele a inflação. A gente aqui no Brasil tem esse título do governo que dá inflação mais 6% ao ano. Olha, para entrar em qualquer mercado, em qualquer situação, é preciso você fazer a tarefa de casa. A educação financeira, que é a base de tudo, né? Como é que vocês orientam os clientes e aqui os nossos telespectadores nesse sentido? A gente sempre procura explicar a lógica do sistema, o que é que cada produto que existe disponível no mercado vai proporcionar para o investidor, né? A gente ajuda muito nessa questão emocional, que você sabe, tem vários estudos que mostram que mais de 50% do ganho, do retorno que os investidores vão ter ao longo da vida, vem desse comportamento, porque é muito comum, Meire, isso tem vários estudos que mostram, os investidores eles tendem a vender as ações na baixa e comprar na alta. Eles tendem a sair, né, em vez de fazer aquela carteira diversificada que eu lhe falei e manter aquele estabilizado, eles tendem a se mexer o tempo todo e indo sempre atrás daquele ativo que está performando melhor. E isso gera muita perda. Então, essa questão emocional é fundamental. Uma grande parte do nosso trabalho, muita gente não tem essa ideia, né, porque acha que é um trabalho essencialmente técnico, mas na verdade é muito de psicologia, de manter a pessoa calma e seguir o planejamento que foi feito, né, que ela mesma acordou, mas que naquele momento de estresse, na pandemia, por exemplo, foi um caso típico, você acaba saindo do planejamento. É preciso você controlar os nervos e ser um pouco frio em muitos casos. É caro contratar os serviços da Finacap? Não é caro, não é caro. Cada vez mais a tecnologia está permitindo, um grande limitador nosso é o tempo. A gente tem nossos profissionais lá, eles só conseguem atender um número limitado de pessoas por conta da disponibilidade de tempo deles. Mas a gente está, justamente a internet e as ferramentas tecnológicas estão permitindo justamente que a gente faça esse atendimento de forma indireta, através dessa comunicação online, através das redes sociais, né? Vocês montam um plano, fazem um orçamento. Primeiro vocês analisam qual é a situação do cliente, o que é que ele quer alcançar, em quanto tempo, e depois vocês cobram o valor que vocês vão... Normalmente é uma taxa de administração. O sistema financeiro ele é remunerado de 2 formas mesmo. Os bancos tradicionais, inclusive as pessoas têm essa impressão que não paga, né? Você tem aquela tarifa bancária, mas muitas vezes o gerente isenta e você fica com aquela impressão que não tem custo, mas não é verdade. Existe um custo embutido nos preços. Essa é a forma que muitas instituições financeiras se remuneram. Na Finacap a gente tem um modelo diferente, a gente cobra uma taxa de administração do cliente, em compensação ele não vai ter aquele custo que está embutido nos preços, ele economiza de um lado e nos remunera do outro com a taxa de administração. Essa taxa de administração normalmente está em torno de 1% ao ano. Luiz, a gente está em meio aí a uma inflação, né? Estamos aí acompanhando essa guerra entre Rússia e Ucrânia e também estamos num período eleitoral, né? Estamos num ano eleitoral.
todos esses fatores, eles impactam de que forma sobre os negócios de vocês? Ele impacta, o grande impacto hoje é a inflação. A inflação nada mais é do que a perda de valor de compra do seu patrimônio. A gente trabalha com patrimônio, né? Basicamente a gente tenta justamente manter o valor real desse patrimônio financeiro, ou seja, a capacidade dele de adquirir. Então a gente precisa montar estratégias de remuneração, de retorno sobre essas carteiras de investimento que a gente administra, que superem essa inflação, né? A inflação é um problema mundial, você falou da guerra. Um dos problemas que a guerra na Rússia com a Ucrânia está gerando é justamente a inflação de alimentos, a inflação no petróleo, na gasolina, né? E isso está impactando todos os mercados no mundo e então a gente está trabalhando muito forte junto aos clientes no sentido de administrar esse contexto, né? Como é que as pessoas encontram a Finacap? A gente na internet, no site, né? Nas redes sociais. E aqui em Recife, estamos lá na Agamenon Magalhães, né? Em frente ao Circo Militar, no empresário Agamenon Magalhães. Estamos na loja do térreo e estamos de portas abertas aí para receber todos que quiserem nos procurar. Planos para a expansão? A expansão, sim, inclusive usando as plataformas, com o nosso fundo de previdência, a gente quer tentar atender aí realmente um público muito maior do que a gente atendeu nesses últimos 25 anos. Nossa, sucesso, viu? Muito obrigada por todas as explicações, orientações aqui sobre esses fundos de investimentos, né? Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente a tirar as dúvidas que o pessoal tem ainda sobre esse assunto. Luiz Fernando Araújo, CEO da Finacap, muito obrigada, viu? Obrigado, Meire. Bom domingo para você. E assim a gente se despede, já marcando um novo encontro com você no próximo domingo. Poder e Negócios começa às 10 da manhã e, claro, a gente conta com a sua companhia. Grande abraço e até lá.